Bom dia, tarde ou noite, aqui é o Raimundo Espectro e hoje vamos falar de Law & Order Special Victims Unit. Brincadeira. Vamos falar de Star Wars e seu eterno estado de caos. Assisti aos 3 primeiros episódios de Andor só para comentar essa polêmica e percebi que inevitavelmente isso vai virar uma conversa sobre a forma muito bizarra que os estúdios Disney têm tratado suas produções nos últimos anos. Em especial como tem tratado Star Wars, franquia que tinha tudo para se tornar seu carro-chefe, mas acabou sendo um nome que hoje se relaciona a histórias ruins, polêmicas e revolta de fãs. Será possível que até Andor, uma série que até então parecia ter sido bem recebida, apesar de não ter sido um estrondoso sucesso, entrou neste turbilhão de chatice? Andor é uma série da Disney Plus focada na transformação de Cassian Andor, que a princípio é um ladrão cínico e aos poucos se torna um herói rebelde, em tempos anteriores ao filme Rogue One, em que ele é um dos protagonistas, se tornando, afinal, parte integral do esforço rebelde na resistência armada contra o Império. Tendo sua primeira temporada sido exibida no serviço de streaming ainda em 2022, os 12 episódios da primeira temporada foram marcados por uma visão bem mais cinza e realista da guerra nessa galáxia distante, e de como surge a Aliança Rebelde, deixando um pouco de lado as grandes cenas de ação, os combates com sabres de luz e o humor jovem característico dos filmes. A série acabaria sendo bem recebida pelo público e também pela crítica especializada. Infelizmente, no quesito audiência, ficou bem aquém do esperado. Pessoalmente, eu gostei da primeira temporada. Andor é um personagem interessante e não é simplesmente um cara de bom coração destinado a ser um grande guerreiro. Ele vai precisar passar por uma pequena transformação e muitos perigos antes de se jogar de cara em feitos heróicos. Na agora já polêmica e icônica cena, a personagem Bix Alin, que está trabalhando em uma fazenda, é assediada na ordem sexual, vamos dizer assim, pro YouTube não encher a paciência, né? Por um soldado imperial, que era o responsável por fiscalizar os moradores daquele planeta e descobrir se há alguém que não tenha documentação oficial que permite a permanência no local. Ele logo percebe que a personagem em questão está nessa situação, prepara sua maior vigarice, chantageá-la, exigindo saliência em troca de vista grossa. Sim, gente, vamos relevar, é entretenimento atual dos Estados Unidos, então a criatividade para os roteiros pode ser encontrada em uma manchete da CNN sobre imigrantes ilegais no Texas. Continuando, a personagem recusa as investidas do soldado, ele insiste e a agride, eles têm uma luta violenta, ela acha uma marreta, um martelo, sei lá, e consegue nocautear ou matar o soldado. O companheiro de pilotão dele, que o estava esperando do lado de fora do local em que a moça estava trabalhando, só vê o cara todo lenhado e já caça a moça atirando. O amigo dela, que estava nos campos, percebe e começa um tiroteio. Enfim, assistam para saber se a heroína se safou dessa. Meu problema com essa cena não é demonstrar que o tal crime existe no universo de Star Wars. Até porque, a essa altura na franquia, já vimos gente sendo carbonizada e tendo que substituir parte do corpo, perdendo a mão, etc. Gente sendo torturada. Crianças sendo chacinadas pelo protagonista da história. Escravidão em diversas sociedades. Um planeta inteiro sendo genocidado só para demonstrar força. Enfim, o que não falta é barbaridade nesta guerra de mentira. Meu problema é o quanto essa cena é ridiculamente genérica e basicamente não tem nada de Star Wars nela. Comparem com atenção e percebam a diferença com outra cena que a todo momento interpõe a cena do ataque, fazendo o paralelo óbvio entre as duas heroínas da trama. Neste momento, Mon Mothma, eu acho que é assim que fala, Mon Mothma, está dançando em um casamento depois de tomar umas substâncias para ficar mais animadinha, tentando dissipar toda a sua frustração e impotência diante do avanço do Império e de seus problemas pessoais. Repare nesta cena. Você sabe que líquido Mon Mothma consome para ficar soltinha? Seria um copo de litrão? E aquela música que tá tocando, você conhece? Você entende a letra? Será que não era Festa da Ivete Sangalo? Ou então, será que não era uma música completamente diferente para representar um fantasioso mundo alienígena? E a forma que eles dançam? Já viu alguém dançar assim em alguma festa que você foi? Acho que não, hein? Agora compara com a cena do ataque do soldado. Qual a diferença entre esta cena, até a hora que a protagonista consegue se defender, e uma cena de qualquer outra produção de qualquer gênero? O que tem de Star Wars naquilo? A roupa do cara e olhe lá. É basicamente uma cena retirável de um drama policial ou de uma história de fantasia qualquer e colocada em Star Wars do nada.
Sabe o cara que foi carbonizado? Ele não só sobrevive como ganha partes robóticas que vão transformá-lo em um dos vilões mais importantes do cinema. Sabe a cena de tortura? Foi feita através de um droide em forma de esfera. E a chacina contra as crianças e os desmembramentos, realizados com sabre de luz. Sabe o que é isso? Pois é, não existe aqui no nosso mundo. O planeta, então, é destruído por um raio da morte gigante. A cena da violência perpetrada pelo Imperial contra Bix é literalmente isso. Uma cena de violência sendo repelida tal qual aconteceria no mundo em que vivemos. E por isso, pra mim, ela parece tão ruim. Vou pegar 2 exemplos, supostamente do mesmo tema, sendo tratados de forma bem diversa e muito mais interessante, para mera comparação com o 3º episódio da 2ª temporada de Andor. Aproveitando que falamos recentemente sobre o OVA de Hey Earth, voltemos novamente nossos olhos para o gênero de meninas mágicas japonesas. Desta vez com Sailor Moon. Em certo ponto da história, uma cena que, diga-se de passagem, foi retratada tanto no anime dos anos 90 quanto no revival recente e é baseada em um ocorrido do mangá. O vilão, Príncipe Diamante, revela que um dos motivos de seu comportamento vilanesco é sua obsessão pela Rainha do Milênio de Prata. Que pra nós que somos íntimos é a própria Sailor Moon, tá? Na cena, o Príncipe Diamante conseguiu sequestrar a heroína, que acorda no quartel-general do clã maligno vestida com a roupa da Rainha do Futuro. Parece complicado, mas o plot é simples, tá? Não se preocupe. Quando finalmente ela é assediada pelo vilão. Apesar desta cena ter sido refeita nos animes e até em muitos musicais, vamos usar como comparação a versão do mangá, que obviamente vai estar mais próximo da visão da autora para a história. No ato 21, intitulado Labiríntico Nêmesis, Príncipe Diamante explica que devido a um cristal mágico que dá poderes a ele e sua gangue, a garota não é capaz de usar os poderes de Sailor, fazendo com que a técnica secreta dele, um olho mágico que aparece na testa lá, seja capaz de controlar os movimentos de quem ele quiser e seja amplificado. Depois de explicar sua obsessão, ele a beija à força. Agora trago outro exemplo. Dessa vez uma narrativa ocidental e de ficção científica, ou seja, bem mais próxima do estilo que se espera em Andor. O episódio 12 da 5ª temporada de Jornada nas Estrelas, A Nova Geração. Nesta história, visitantes a bordo da Enterprise apresentam uma habilidade curiosa. Podem fazer com que pessoas lembrem nitidamente memórias que pareciam perdidas ou que estavam guardadas de forma muito profunda. Na cena em questão, Deanna Troi é a conselheira da nave e possui a ascendência betazoide, fazendo com que tenha algumas habilidades telepáticas. O mais jovem desses alienígenas acaba se aproximando dela, e sem sua autorização invade sua memória. Troi acaba se lembrando de um momento em seu passado, em que acaba em um encontro amoroso com seu ex-namorado, Comandante Riker. Porém, o alienígena, utilizando suas habilidades, invade esta memória, se colocando no lugar do ex-namorado durante o ato. A descarga psíquica faz com que a conselheira acabe entrando em coma. A partir daí, a tripulação começa a investigar o ocorrido e ocorrências estranhas de memória começam a acontecer com outros oficiais. Vocês entendem onde eu quero chegar? As cenas citadas anteriormente utilizam elementos de seu universo para acontecer, seja a magia dos cristais, no caso de Sailor Moon, ou as habilidades telepáticas do alienígena que está ameaçando a tripulação da nave. A solução para evitar o ataque também é encontrada, nos 2 casos, em coisas que existem nesses universos. A magia da protagonista combinado com o heroísmo das outras guerreiras Sailors, no caso de Sailor Moon, e a pesquisa científica e os poderes mentais de uma das personagens, e a tecnologia da nave, sendo utilizada para investigar o ocorrido no caso de Star Trek, demonstrando a utilização de elementos de dentro desses universos tanto para cometer o crime, quanto para as protagonistas repelirem o ataque e punirem o agressor. Elas também trazem um simbolismo muito maior do que simplesmente uma cena para mostrar que o crime existe nesse universo. No caso de Sailor Moon, foi para trazer à tona a ideia de que forçar alguém a ficar com você não só não é amar de verdade, é o poder pelo poder, sem o carinho e a conexão humana que um relacionamento saudável deveriam ter. O vilão comenta que odeia a forma como ela olha, como se fosse um animal, obviamente porque Sailor Moon já era capaz de ver sua essência podre. No caso de Star Trek, dentre muitos outros paralelos que o episódio traz, serve também para mostrar que existem diversos tipos de violações, e se apropriar de memórias pode ser uma metáfora para quem também assedia moralmente e verbalmente, ou seja, vai além da violência física. Existem outros tipos de abuso. A cena em Andor, bom, serve para mostrar que o crime existe nesse universo. Uau! Sem palavras para tamanha qualidade de roteiro. E preste atenção que essa série é considerada, por mim inclusive, o melhor Star Wars desde muito tempo. Notem o buraco em que a franquia tá. Não tem nada naquela cena, desde o início do assédio até a hora em que ela consegue neutralizá-lo, que tenha qualquer elemento de Star Wars. Quando as crianças foram chacinadas, foram mortas por um sabre de luz, assim como quando as mãos foram cortadas.
Quando o planeta foi destruído, foram pôr um canhão gigante flutuando no espaço. A pessoa carbonizada sobrevive virando um ciborgue. A princesa Leia é torturada por um droide. A escravidão retratada sempre conta com elementos alienígenas que o descolam do mundo real. Não existe nada, nenhum mísero elemento criativo na cena do ataque do soldado imperial contra Bix. Tudo naquela cena poderia estar em um episódio de Law & Order Special Victims Unit. Bastava dizer que eram 2 pessoas fazendo cosplay antes da investigação começar. Eu achei a cena uma porcaria mal feita, que pelo menos ela finalizasse o cara com tiros de um blaster. Em vez disso ela usa um martelo. Nem isso tem. Está posta à mesa mais uma polêmica de Disney Star Wars. Aquela refeição que já foi servida tantas vezes que só o cheiro já dá enjoo. É importante destacar em uma multidão preparada para, como sempre, reclamar do fã, que muito da culpa deste novo imbróglio recai sobre as decisões idiotas e desconexas dos produtores executivos da divisão de Guerra nas Estrelas dentro da Disney tem um papel fundamental nessa e em praticamente todas as polêmicas. Talvez você não lembre, mas eu lembro por você. Quando após a compra da franquia pela Ratazana, lá pelos idos de 2015, houve toda uma problemática patrocinada pela própria empresa, quanto às cenas da princesa Leia trajando o icônico biquíni dourado e todo o contexto envolvido naquilo. A própria atriz ainda viva e ativa à época, Carrie Fisher, criticava a cena, e a Disney por sua vez não só fez uma sutil recomendação aos fãs para evitarem cosplay homenageando a cena, com o intuito de deixar os ambientes mais kid-friendly, como também corre a boataria que é praticamente impossível achar uma boneca da personagem vestindo esses trajes em lojas normais após 2005. Ou seja, vocês colecionadores taradinhos vão ter que se contentar com as lojas online de velharias. Sinto muito. Não parou por aí não. Além de outras diversas higienizações, que davam um tópico para um vídeo inteiro, que ocorreram durante a reformulação da franquia, uma bem recente chama a atenção. A nave do mercenário Boba Fett, que era nomeada pelo próprio de Slave One, tem o seu nome alterado. Primeiro ele é apagado em brinquedos e produtos, e eventualmente passa a ser tratado por Fire Spray, nome que até então era entendido como o nome modelo padrão do veículo, não como nome de batismo criado pelo personagem. Novamente a ideia era evitar que um crime tão hediondo, talvez o mais hediondo da história humana, estivesse tão diretamente ligado a um personagem que se tornou tão popular com o passar das décadas. O comportamento esquizofrênico da empresa para mim é evidente. Star Wars é um produto infantil dependendo do personagem, do período, da hora que vocês querem que ele seja infantil. Como se sustenta uma franquia assim? Disney, escolha um público e se comprometa de uma vez. Como eu disse anteriormente, o tema é possível no mundo de Star Wars, porque qualquer tema cabe em qualquer roteiro quando você é capaz de utilizar o tema em sua forma simbólica, ou pelo menos não descolando a cena do universo em questão de forma tão abrupta. Eu posso não problematizar a cena e achar que sim, é possível utilizar esse tipo de narrativa em uma produção de Star Wars. Porém, ao mesmo tempo, vejo que a cena não foi capaz de entender que deveria estar inserida na lógica do universo que propunha retratar. Se os autores e criadores não achavam de bom tom pincelar a fantasia pela gravidade do tema, então, meu anjo, era melhor nem ter feito, né? Obrigado por você que assistiu até aqui. Por favor, considere se inscrever no canal, comentar o vídeo e esperar junto comigo pela conclusão da série Endor para discutir os episódios de verdade. Obrigado e até logo!